Então vamos lá, estamos aqui dando início ao especial de Natal. Especial de Natal em clima de Natal. Eu não vou ficar com esse gorro não, que fica meio estranho, mas vocês entenderam. Tem Natal, tem gorro, toda uma questão. A gente está começando agora com o primeiro programa do especial. E assim, esse programa foi gravado há algum tempo já. Que dia que a gente gravou, Vandinho? Porra, eu sou alguém de memória, mas deve ter umas 3 semaninhas aí. Gravamos por aí umas 3 semanas. Mentira, já era dezembro, tá maluco? Foi umas 2 semanas. Era dezembro. Comecinho de dezembro a gente gravou então. A gente chamou aqui o CEO da Petro Recôncavo, o Marcelo, para ter uma conversa com a gente aqui sobre como avaliar e como investir em empresas de petróleo. Quais são os principais indicadores ali. E cara, foi uma conversa muito legal. Vale muito a pena vocês conhecerem o que a gente conseguiu fazer ali. A gente conseguiu extrair bastante informação dele, não só sobre a Petro Recôncavo, mas sobre o setor de petróleo de modo geral. Então para você que sempre quis saber um pouco mais sobre o setor de petróleo, sempre quis investir em empresas de petróleo, e sempre teve dificuldade de avaliar essas empresas, eu acho que esse é o programa mais foda pra você. Ficou meio num climinha de um podcast, eu não sei o que diferencia um podcast de um vídeo, tentei diferenciar aqui com o Cazé e com o Vandinho. A gente não conseguiu, o pessoal falou, mas tem 2 pessoas. Eu falei, pô, todo vídeo com 2 pessoas é isso? Aí eu peguei e dei um exemplo de um vídeo que a gente gravou pro especial de Natal, que tava eu e o Paulo. Falaram, não, aí não é. Eu falei, pô, mas tem que ter uma troca de ideias, o Vandinho disse. Eu falei, todo vídeo tá uma troca de ideias. Então, o que define, segundo o Cazé, é o microfone. O microfone quando ele vem aqui. Mas aí, então, quando eu faço a live semanal da UVP, é um podcast. Mas aí você tá sozinho. Ah, não, porque tem gente que entra na tela, é podcast. Aí tá, é um podcast virtual. Então, ninguém sabe qual que é a diferença entre vídeo e podcast. Comenta aqui pra gente. E o negócio é o seguinte, assistam aí, espero que vocês gostem. Aí, no finalzinho, eu volto aqui pra vocês comentarem o que vocês acharam. Então vamos lá, estamos aqui hoje num vídeo um pouquinho diferente, né? Eu tô recebendo aqui o Marcelo, CEO da Petro Recôncavo, bem-vindo aí. Olha, Prazer estar aqui, cara. a gente tá importante, não é? Literalmente ele tá em Goiânia, que tá no meio da Jamel Cecília, tá a avenida ali passando no fundo. Então, cara, muito obrigado de verdade pela disponibilidade de vir até aqui e tal. É muito importante pra gente poder te receber. E antes da gente começar, eu tava perguntando quantos investidores pessoa física, né, tem na Petro Recôncavo. A gente descobriu que 6.800. Tem um grupo grande também dos colaboradores da empresa que também é investidor. E tem 600 investidores institucionais. Vamos começar com a pergunta tranquila. Quem dá mais trabalho? Os 6.800 sardinhas ou os investidores pessoa jurídica ali? Eu acho que quem dá mais trabalho são os investidores institucionais, que são os fundadores da companhia, estão com a gente desde o início. No IPO, a companhia virou um corporation, então a gente extinguiu o nosso acordo de acionistas, mas são ainda pessoas que nos inspiram muito, que têm uma participação muito ativa no nosso conselho de administração e que são profundos conhecedores da indústria sobre diferentes perspectivas. Então, quando eu falo que dá trabalho, é porque a gente tem um debate muito intenso com eles, tá? E eu acho que esse debate gera valor, mas nós somos muito cobrados. É mais cobrado por isso. Tem uma diferença, eu acho que é bom explicar isso, porque eu acho que a maior parte das pessoas não tem um conhecimento muito amplo de petróleo no Brasil, acho que pelos motivos que você estava falando, né? Muito tempo, 70 anos de monopólio, né? E agora a gente está com poucos anos começando a quebrar isso um pouco assim. Então, a Petro Recôncavo, ela não explora petróleo em alto mar, né? Nem explora, nem tem nada, nem produz ali o petróleo em alto mar. Ela tem uma diferença entre onshore e offshore, né? Exato. O que você acha que são as principais diferenças que a pessoa precisa olhar ali para essas empresas? Os números, eles acabam ficando diferentes de alguma maneira? Qual é a grande diferença entre explorar petróleo em alto mar ou Você no começou solo? falando um pouco da história, eu vou ter que voltar um pouco para explicar. A gente tem aí uma empresa nacional, que é a Petrobras, né? Gigante, que a gente admira muito, mas que ela foi praticamente monopolista por mais de 70 anos. Né? Então, demorou para surgir uma indústria de petróleo dinâmica, ativa, com investidores de um lado, empresas do outro, né? Isso começou a acontecer ali lá nos anos 2007, 2008, com a HRT, a OGX, a Queiroz Galvão. Nós estávamos num boom de IPOs curioso. Eram todas empresas que queriam ser exploradoras de petróleo. Tá? Nós temos no Brasil, por conta da própria Petrobras, você fala com o executivo, um engenheiro da Petrobras, ele se sente explorador. Ele quer descobrir novas reservas de petróleo e ficar rico, né? Então, empresas como o OGX, HRT, lá atrás, foram para o mercado e você sabe onde terminou essa história, porque tinha um risco muito grande envolvido na sua atividade, que era o risco exploratório. Eram empresas que não geravam cash flow. O que você está vendo hoje com essas empresas que são chamadas independentes, e a Petro Recôncavo
ela emula muito o modelo de operador independente de petróleo, que é muito comum no Canadá, nos Estados Unidos, mas também na Colômbia, até mesmo na Argentina, tá? Que é uma empresa, primeiro, focada aqui no onshore, a gente gosta de dizer que a gente não gosta de molhar a calça, tá? A gente tem, praticamente, nossa operação é 100% onshore, e que opera campos maduros, em cima de reservas já conhecidas e provadas. Então, a minha especialidade, eu posso até fazer isso, tá? E quanto mais eu crescer, eu vou ter um pouquinho de portfólio exploratório, assim como você tem um portfólio de ações e você diversifica Uma dentro. pimentinha ali. Mas o nosso core business não é explorar petróleo, é produzir petróleo, tá? Então, nós somos uma empresa que está há 22 anos no Brasil, ela foi fundada em fevereiro de 2000, gerou fluxo de caixa positiva nos seus 22 anos. Enquanto era uma empresa privada entre 2000 e 2019, 2021, pagou quase 200 milhões de dólares de dividendos para os seus acionistas, tá? E é uma empresa que tem uma geração de caixa muito forte. O que é que a gente faz? A gente procura ter um balanceamento muito grande entre o que é que a gente faz com esse caixa. Uma parte vai para investimento, porque a gente precisa continuar desenvolvendo essas reservas, e a outra parte vai para acionista, dividendo, juros sobre capital próprio. Então, é um balanço que a gente, a depender do preço do petróleo, a gente tenta fazer isso de uma forma muito, assim, uma sintonia fina. Um ajuste fino ali das interesses. Mas a grande diferença é essa, são empresas de risco menor e com forte geração de caixa. Então, assim, a gente pode traduzir da seguinte maneira. Quando uma empresa ela busca a exploração de petróleo, o que ela está tentando encontrar é um lugar onde tenha petróleo ali. Então, ela faz um investimento buscando e ela encontra aquele petróleo e ela começa a fazer a parte de produção na expectativa de lucrar. O que vocês fizeram é diferente. Então, tem um campo de petróleo que você já sabe que tem petróleo ali, e aí você compra aquele campo de petróleo, adquire ele de alguma maneira, numa concessão, e com isso vocês começam a produzir o petróleo a partir dali. Então vocês pagam mais caro pelo posto, porque já sabe que tem petróleo ali, de certa forma. mas você tem uma previsibilidade maior do que vai acontecer ali dentro. É mais ou menos isso? E a gente tem um termo muito comum na indústria que é fator de recuperação, tá? Um campo de petróleo, falando de uma forma mais simples, um campo de petróleo tem um termo que a gente chama Original Oil in Place, que é quanto petróleo tem ali? 100 milhões de barris, tá? Você tem um padrão mundial de recuperação, você consegue recuperar talvez 35% disso. Varia. Depende, você tem algum... Costuma recuperar esse petróleo. Tirar efetivamente aquele petróleo do reservatório. Porque o petróleo não é piscina. Ele está impermeado com areia. Nossa, entendi. Está impermeado com areia. Você precisa criar um poço, que é um lugar onde você tem uma pressão mais baixa, o petróleo flui para esse poço, ok? Então você consegue tirar até, em média, 35% do petróleo de um reservatório de petróleo descoberto, tá? Em algum momento, no Brasil, a média nos campos onshore está em torno de 22, 23. Em algum momento, isso passa a ser uma expertise, que é o que a gente tem. Mas passa a ser também um fator econômico. Por quê? Para eu extrair mais, eu tenho um custo de extração muito baixo. Porque quanto mais você avança no fator de recuperação, de certa forma, fica um pouco mais caro você extrair aquele petróleo. Ou porque ele vem com muita água misturada, você tem que separar a água, rejeitar a água, ou porque você tem que injetar coisas como CO2, polímeros. A gente já está falando de técnicas avançadas de recuperação de petróleo e gás, tá? Então, é muito importante que você tenha uma empresa com essa expertise, tá? De produzir de uma forma com custos baixos e com extrema eficiência e produtividade. Então, se a Petrobras e eu acho que é uma excelente companhia exploratória, e o pré-sal é o exemplo disso, tá? Ela, no meu ponto de vista, não tem mais esta peculiaridade de ser um excelente operador, sobretudo para campos maduros, onde a produtividade média de um poço é de 15, 17, 20 barris por poço, né? Então, toda a bacia do Recôncavo hoje, por exemplo, produz menos do que um poço de pré-sal. Nossa. É por isso que não faz mais sentido para uma major como a Petrobras ficar operando esses campos. Faz sentido ela fazer o que ela vem feito, desde, inclusive, do governo Dilma Rousseff, da gestão da Graça Foster, que é uma otimização do portfólio. Ela vende ativos que ela não interessa mais aplicar e ela vai atrás de ativos onde ela é mais eficiente. Eu não tenho eficiência para operar pré-sal, mas a Petrobras não tem eficiência para operar um campo no interior da Bahia ou no interior do Rio Grande do Norte da mesma maneira que eu opero. Mas aí são concessões, então. Aí ela faz ali um leilão? Não, hoje isso é regulado, né? Desde a lei da petróleo. Você tem a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, que é a agência reguladora da nossa indústria, e ela tem áreas que são
concessões petrolíferas e você assina um contrato de operar essas áreas, normalmente por 27 anos. Muitos contratos desses foram assinados no momento em que foi criada a ANP, tá? Que foi ali em 98. Então, tem muitos contratos se extinguindo justamente em 2025, esses 27 anos. E aí você tem a oportunidade de se comprometer com novos investimentos e renovar por até mais 27 anos. Então, nós temos hoje dentro do nosso portfólio concessões já renovadas até 2052. Isso vai criando ali uma camada mais de segurança também. Você tem mais uma previsibilidade de conseguir uma renovação do contrato, você tem como fazer investimentos maiores, porque você sabe que vai ter essa janela. Eu comprometo com a agência, mediante comprometimentos de investimento, ela me dá um prazo maior ou menor para eu continuar operando aquele. E quais são, assim, os maiores riscos hoje dentro da operação da PetroRecôncavo? Porque a gente sabe que, olha, por mais que exista uma eficiência e tudo, o petróleo ele tem um preço que oscila ali, existe um preço que é o preço que vocês têm que chegar naquele preço para conseguir garantir uma margem. A gente está agora numa fase que está boa para as empresas de petróleo de modo geral, né? O preço do petróleo Brent está interessantíssimo. As empresas todas estão apresentando números muito bons, inclusive com várias expandindo, não só no Brasil, como ao redor do mundo também, comprando, sei lá o quê, adquire uma outra e faz fusão. O mercado está aquecido. Sem dúvida. Quais são os riscos para os próximos anos? Assim, o que vocês enxergam, assim, que vocês tentam se blindar daquilo? Falam assim, olha, o que pode acontecer nos próximos anos aqui que para a gente não seria um cenário ideal? Quais são os maiores riscos mesmo? Porque aí o trabalho do senhor é pensar nisso, né? Que você fica ali. Eu diria que são riscos associados. O maior risco, sem dúvida nenhuma, é preço. Você mencionou ele. Tá? É o preço. Eu estou na indústria do petróleo há cerca de 15 anos. Eu já vi essa montanha-russa acontecer umas 4 ou 5 vezes. Vou te contar uma historinha. Eu entrei nesse cargo de CEO da PetroRecôncavo em maio de 2008. Tá? Em agosto daquele ano, o petróleo bateu a sua cotação máxima histórica nominal. $147 o petróleo tipo Brent, em agosto daquele ano. Em dezembro, eu tinha 8 meses de companhia, em dezembro ele bateu 35. Então você tem que aprender a lidar com isso, até pelo seguinte, se você olhar o histórico de 100 anos da indústria do petróleo, ele sobe lentamente, cai abruptamente. Tá? Então você não consegue reagir. Você tem que estar preparado de antemão. E a melhor forma de você estar preparado de antemão é, primeiro, não se deslumbrar. Você tem que ser low cost o tempo inteiro. Nós somos uma companhia com um orgulho muito grande de ser low cost. Tá? Um dos valores da companhia é a austeridade. Tá? Ou seja, trate o dinheiro da companhia da mesma forma que você trataria o seu. Um dos nossos acionistas, que é o CEO de uma empresa chamada Petro Santander, com sede em Houston, ele tem, por tradição, tá? Só viajar de classe econômica. Só viagem de classe econômica. Então, você tem que manter uma certa rigidez de disciplina orçamentária e de controle de custos. Por quê? Porque quando o petróleo cair amanhã, Raul, a minha empresa ela é resiliente, que é outro dos nossos valores. Ou seja, a PetroRecôncavo, se o petróleo cair para $35, ela continua gerando fluxo de caixa positivo. Ainda mesmo para $35 de petróleo. E hoje eu tenho hoje, média, o lifting cost, que é o custo direto de extração, de $13. Nossa, então então tá numa zona muito tranquila. Nesse momento agora para vocês, estão numa zona extremamente confortável. Gerando muito caixa, não é à toa que nós estamos aí com a performance da ação desde o IPO excepcional, acho que está top 5, né? E a gente se orgulha muito de que isso tem uma parte do gerenciamento da companhia, mas isso tem uma parte também do momento muito bom que a indústria vive globalmente. E qual são os planos ali, assim, do que agora, por exemplo, montando esse caixa mais robusto e não sei se vocês têm pretensão de fazer mais ofertas de ações no futuro, não sei se tem essa necessidade, talvez, de trazer mais caixa ainda. O que a PetroRecôncavo pretende fazer? Por exemplo, hoje vocês já têm a operação de alguns campos ali, maduros, né? Já estão ali focados numa região específica. O que vocês pretendem fazer nos próximos anos? Tem uma perspectiva de um crescimento, adquirir mais, fazer o quê? Bom, primeiro, eu tenho uma expectativa, só nos ativos que eu já opero, de ter um crescimento orgânico que vai me levar dos meus atuais cerca de 24 mil barris de óleo equivalente dia, que é o que eu produzo hoje. De novo, menos de um posto de pré-sal, mas muito grande para uma empresa independente. Não, tá? Então, só nos ativos que eu já opero hoje, a gente tem uma meta de, nos próximos 5 anos, chegar a 37 mil barris de óleo equivalente. Então, eu vou sair de 24 para 37. Tá? Nós temos planos de adquirir outros ativos. Nós fomos selecionados pela Petrobras no último ativo relevante do programa de desinvestimento de Campos Maduros onshore,
que é o chamado a Polo Bahia, que são 20 concessões do Recôncavo Baiano. Nós estamos em parceria com a Eneva, tá? Nós temos um consórcio onde nós temos 60%, a Eneva tem 40%, e nós somos os operadores dos campos. Nós é que vamos efetivamente operar os campos. Isso está em fase de negociação com a Petrobras, apesar de turbulências jurídicas que ocorreram nos últimos meses que a gente já superou, e do processo de transição do governo, eu tenho uma convicção muito grande de que até o final do ano que vem nós vamos incorporar mais este ativo, que são cerca de 14 mil barris de óleo equivalente dia, e que a gente pretende levar esse ativo para cerca de 40. Então nós estamos falando só na produção de óleo e gás em Campos Maduros de uma empresa de 70 a 80 mil barris de óleo equivalente dia até o final da década. Nossa, então é uma perspectiva de crescimento, vocês estão Muito grande. E ainda tem, como eu te falei no início, queremos permanecer uma empresa muito focada. Tá? Ou seja, você vai para o offshore, para águas rasas, veja bem, a gente olha, se tiver uma oportunidade muito boa, que a gente chama assim, um investimento oportunístico, a gente pode realmente tentar isso. Mas a gente quer se manter como uma empresa focada na produção de reservas provadas no onshore. Tem duas áreas que a gente já está se expandindo muito fortemente. Uma é gás. Né? Você tapar aí do novo mercado de gás, que é alguma coisa que já está sendo falado no país aí há uns 5, 6 anos, mas que nos últimos 2 anos se materializou. Tá? Até o ano passado, praticamente ninguém podia vender gás para uma distribuidora regional, no caso da Bahia Gás, eu não sei qual é aqui em Goiás, a não ser a Petrobras, porque a Petrobras controlava não apenas a produção de todo o gás, como ela controlava o processo de tratamento desse gás. Você tem uma coisa chamada UPGN, que é como se fosse uma refinaria de gás, eram todas dela, e ela controlava todo o sistema de gasodutos do país. Tá? A Petrobras tem feito, até mesmo por uma intervenção do CAD, um processo de saída desse mercado. Ela vendeu os gasodutos para grandes empresas, no caso do Nordeste, para a TAG, que é uma empresa do grupo Endi. Tá? Então, o transporte de gás hoje já está na mão da iniciativa privada. Ela vendeu os campos produtores do Nordeste, nós compramos vários, e hoje nós somos o maior produtor de gás independente do Nordeste. E ela agora está vendendo essa infraestrutura de escoamento e de tratamento, e nós também estamos ou contratando o serviço dessa infraestrutura, ou comprando e desenvolvendo essa infraestrutura. No termo que você usa lá na indústria do petróleo para isso é midstream. Então nós estamos entrando no negócio de midstream, que é tratar e recolher o gás de terceiros. E no processo de comercialização do gás, nós hoje temos, acho que 7 ou 8 clientes de gás. Tá? Temos as maiores distribuidoras regionais de gás do Nordeste, no Ceará, Cegás, Rio Grande do Norte, a Potgás, na Paraíba, PB Gás, e na Bahia, a Bahia Gás, são nossos clientes. E temos clientes privados. Nós fechamos aqui há 2 semanas atrás, talvez o primeiro contrato livre, dentro do mercado livre, onde consumidores industriais de grande porte, no caso foi uma indústria chamada Unigel, pode adquirir gás diretamente de um produtor independente. Então isso é um mercado que, no nosso plano de negócio, a gente pretendia de que a minha produção de gás representasse 35% da minha produção total só em 2025. No último trimestre já foi 40%. Então acabou batendo muito além do que vocês esperavam no mercado. Muito além. O preço do gás, como está no mercado internacional, você tem não apenas uma lucratividade muito grande, porque o custo de extrair, processar e vender gás é menor do que o custo de extrair, processar e vender petróleo. Tá? Aí é o ponto que faz sentido. Então, dentro daquele lifting cost que eu te falei, tem um mix de gás que ajuda muito a manter aquele número baixo. Tá? Mas tem uma coisa também interessante. Gás, você tem uma multiplicidade de formas contratuais. Então, eu posso fazer com você aqui, digamos que você é um consumidor de gás e que você quer ter estabilidade. Eu posso fechar com você um contrato de 5 anos em valor fixo corrigido pela inflação. Nós hoje temos contratos de gás em valores fixos em dólar, corrigidos pela inflação americana. O que isso me faz? Isso me ajuda com aquele primeiro fator lá atrás, que é gerenciar o risco de preço. Ou seja, uma parte da minha produção não está mais atrelada à cotação do petróleo Brent. É isso que eu ia falar. E aí, nesse momento agora, que, por exemplo, que o gás está num preço mais alto, é o melhor momento para vocês começarem a fechar esses contratos, né? Porque na hora que o preço está melhor ali, você, por mais que você estabilize ele ou joga ele num preço diferente, você tem uma estabilidade maior para garantir o crescimento. Exato. E aí, nos últimos 11 meses, porque até dezembro do ano passado eu não vendia uma molécula de gás, nos últimos 11 meses a gente desenvolveu internamente todo um setor de comercialização de gás, onde a multiplicidade de contratos, qual é o preço base do contrato, qual é o índice que reage ao contrato, qual é o termo do contrato,
é uma coisa muito complexa, mas que dá margem a você, se você consegue fazer isso muito eficiente, a você gerir o seu risco sem você precisar pagar um custo, por exemplo, de hedge, que é um custo acessível. Então você acaba fazendo ali, por exemplo, esse aqui nós vamos atrelar esse contrato ao IPCA, esse aqui nós vamos atrelar o preço do gás internacional, esse aqui, aí você vai criando uma carteira diversificada de venda de gás. Que basicamente ela é dirigida por uma inteligência de gestão de risco. Nossa, faz muito sentido. Ideia interessante. E assim, você é uma pessoa que conhece muito do setor de petróleo de modo geral. Espera-se. Tenho 15 anos. É necessário. Quem trabalha com petróleo trabalha desde criancinha, eu sou novato. Tenho 15 anos. Mas assim, aí a gente tem essa informação. Quando a gente vai olhar do lado do ponto de vista do investidor, assim, eu estou te falando agora. Então, quando a gente vai olhar para as empresas de cada mercado, a gente sabe mais ou menos o que a gente tem que olhar ali. Então, você vai olhar uma empresa de energia, você sabe mais ou menos o que você tem que procurar. Quando você vai olhar um banco, você sabe mais ou menos o que você está procurando. Quando você vai olhar para petróleo, talvez por essa questão do Brasil não ser um país que teve historicamente essas empresas, é um pouco mais nebuloso. O que a gente percebe é um ciclo muito violento de commodities ali, que você olha essas empresas, elas vão do céu ao inferno em anos específicos. Aí quando você tem que olhar uma janela de pelo menos 10 anos ali para a gente falar de investidor para a vida, né? Porque aqui no canal as pessoas investem não com o objetivo de vender a empresa ou de ganhar num trade com ela, eles investem para ficar sócios da empresa mesmo pelo maior tempo possível. E é por isso que a gente gosta de conhecer as empresas por dentro, entender como é que funciona. Quais indicadores você acha que são essas coisas fundamentais? O que eu preciso saber sobre a empresa de petróleo na hora que eu olho para ela? O que te interessa, por exemplo, ali quando você olha para uma empresa de petróleo? Bom, tem alguns que estão até na mídia em relação à Petrobras. Um indicador muito específico é o tempo de vida da reserva da empresa. Tá? Uma empresa de petróleo, sobretudo uma empresa listada na bolsa ou no novo mercado, como é o caso da Petroeconco, ela normalmente emite anualmente uma certificação externa de reservas, como se fosse uma auditoria. Tá? Contrata uma empresa especialista internacional, com muito reconhecimento, e ela vem e diz, olha, a Petroeconco, com base nos custos atuais que ela produz, com base nas características dos campos que ela opera, ela tem um valor de reservas. Hoje o nosso valor é em torno de 156 milhões de barris. Tá? Se eu dividir isso pela minha produção do ano passado, eu tenho um tempo de reserva, de vida da minha reserva. Tá? O nosso tempo de vida da nossa reserva hoje é muito alto. Ontem eu estava vendo uma queixa em relação à Petrobras de que o tempo de vida da reserva da Petrobras está muito baixo. A Petrobras precisa desenvolver na margem equatorial, em Sergipe, precisa ir além do pré-sal, né? Mas tem que tomar cuidado, porque esse tempo de vida é um KPI, né? Um indicador muito importante. Mas ele tem dois aspectos. Tá? Eu quero ter muita reserva, mas eu quero ser capaz de produzir minha reserva muito rapidamente. Então, é um jogo de balanceamento. Tá? Então, se você pergunta para um dos meus acionistas, que você brincou aqui no início, que é um dos que mais dá trabalho, ele vai dizer, você está com 22 anos de reserva, você tem que encurtar isso, ou seja, produza mais e mais rápido. Encurtar significa produzir mais rápido, você fatura mais, faz mais dinheiro, mas ao mesmo tempo também você está diminuindo a sobrevivência, né? O tempo que você tem é como se fosse uma reserva mesmo, é literalmente uma reserva. Isso, é reserva. E aí tem um segundo, que eu acho que é até talvez mais relevante, que é o Reserve Replacement Ratio. Então, por exemplo, no ano passado, a Petroeconco, durante o ano de 2022, ele teve um Reserve Replacement Ratio, de 2021, de 196%. O que quer dizer isso? Eu obtive no meu certificador de reservas um volume de reservas adicional correspondente a 1,96 vezes o que eu produzi. Tá? Então, eu estou produzindo mais reserva do que óleo. Isso é bom. Você está aumentando o meu... Você aumentou a sua exploração ali, né? Você continua explorando, mas ao mesmo tempo que você explorou, você garantiu que você vai ter o que explorar no futuro. Mais. É isso que garante. E aí isso, com o lifting cost, que você já tinha dito, então, olha, o preço, eu sei que você vai conseguir vender, que você está na margem positiva, eu sei que você está repondo as reservas, eu sei que você tem tempo. Você não vai acabar amanhã, porque sua reserva vai acabar daqui. Aí com esses 3 indicadores já começa a fazer mais sentido, né? E aí o leverage, as coisas que são comuns a outras empresas, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a entrevista, como empresa de petróleo, mundialmente, historicamente, né? Se endivida muito. Né? Eu acho que isso para a gente é muito importante. Nós temos um teto de leverage de 1,5 EBITDA. Tá? Nesse momento, a empresa está com leverage negativo, porque a gente fez o follow-on e ainda não ocorreu o evento de aquisição que a gente estava esperando no follow-on. Vai acontecer aí nos próximos meses. Tá? Mas ainda depois disso, você perguntou se eu tenho um plano de fazer um follow-on ou de emitir bonds. A gente tem plano de fazer
ou uma coisa ou outra, porque eu estou fazendo essa última aquisição que eu falei aqui, Bahia Terra, ela é uma aquisição de 1,4 bilhão de dólares. 60% meu, 40% da Eneva, tá? Então eu vou ter que levantar um valor significativo aí. Eu tenho hoje em caixa uma parte disso. Eu vou ter que levantar mais no mix, depende de como vai estar o mercado lá na frente, de um mix de equity ou de debt, tá? Mas ainda assim, a nossa política de longo prazo é não ter leverage superior a 1,5 vezes o meu EBITDA, o que eu acho que é uma política bem adequada para uma empresa que produz e vende commodities que tem oscilações muito fortes. Essa é uma meta tranquila. Não, mas 1,5 EBITDA dá até para qualquer setor. Na verdade, está até com uma segurança maior do que muitos outros setores. Nós somos caracteristicamente uma empresa segura, viu? Uma empresa segura. Considerada por alguns uma empresa conservadora. Mas isso é bom, né? Eu fico feliz. Eu acho que empresas conservadoras dormem mais tranquilas. Mas quando você fala bom, você está falando de debentures, né, no Brasil aqui? Provavelmente uma emissão externa. A gente considera debentures. Algumas empresas do setor fizeram debentures. Faz mais sentido emitir essas dívidas lá fora? Depende muito do mercado. Nesse momento não tem nem mercado aberto para isso, para uma empresa do nosso porte. A gente acabou de fazer um rating, saiu muito bom dentro da nossa expectativa, com a S&P e com a Fitch. Mas como você é um primeiro issuer, né, você tem um prêmiozinho e você tem uma dificuldade no mercado como esse. Mas é um mercado cíclico, ele abre e fecha. Tá? Se não der fazer lá fora, a gente provavelmente vai considerar aqui ou um follow-on, né, que a gente pode fazer na bolsa, ou uma emissão de debêntures, ou um corporate loan, né, que a gente inclusive teve na nossa primeira aquisição um corporate loan, foi feito com os bancos Itaú, Morgan Stanley e Dutch Bank. Tá? A gente acabou de renegociar isso com uma taxa muito boa para o mercado, o que indica que o mercado reconhece a nossa prudência e o nosso conservadorismo. Então, se você comparar a transação que a gente acabou de negociar, se eu não me engano, é esse substituto da LIBOR, né, o SOFR, mais acho que 3,75%, ela está muito mais próxima de uma Petrobras do que dos meus peers. Tá? Então, acho que isso é um reconhecimento muito grande do mercado em relação à nossa credibilidade e capacidade de execução. Isso é realmente um reconhecimento mesmo por vocês estarem fazendo talvez um trabalho mais conservador. Ele fica mais fácil de você precificar as empresas. Tem uma questão que eu sempre pergunto para todo mundo que eu tenho contato assim no mercado, porque para mim é uma questão muito importante, para os investidores também. Como é que é a política de remuneração de diretoria e tal da PetroRecôncavo? O que tem dessas informações ali? Como é que funciona isso? Porque a gente vê algumas empresas no mercado que essas políticas de remuneração elas acabam prejudicando muito essas empresas dependendo do que acontece. A gente vê empresas que fecham deficitário de maneira absurda, pagando bônus absurdo para a diretoria ali. Então acaba sendo uma questão que é importante para os investidores de modo geral. Tá. Bom, isso mudou muito quando a gente se tornou uma empresa de capital aberto. Foi em maio de 21, tá? Logo em seguida, a emissão de ações, a gente contratou uma consultoria de São Paulo, que é uma empresa especializada nisso, e desenhamos um pacote de compensação, aprovado pela Assembleia, inclusive, que define as regras de compensação de executivos da companhia, tá? Nada muito sofisticado. Todo mundo tem seu base salary, né? Seu salário base. A gente tenta ser competitivo para atrair talentos, tá? A gente está no Nordeste, então você consegue ser um pouco menos agressivo do que outras empresas, até pela questão geográfica. Você ganhar um valor X em Salvador, com o custo de vida em Salvador, é mais do que um Y, que é 1,5 vezes em São Paulo, tá? No caso nosso aqui também, a gente tem um pacote de bônus, né, que em geral é um múltiplo de salário e depende muito da performance da companhia e da performance individual da pessoa, tá? Então é um bônus em cash, tá? E você tem um incentivo de longo prazo, que é um bônus em ação, que está vinculado a duas coisas. Uma parte disso você recebe, também com base em múltiplos de mercado, e você vai veste isso a cada um terço, em 3 anos. Sendo que a metade é um programa de retenção. Eu quero reter o Raul, ele sabe que se ele ficar aqui na companhia, no terceiro ano ele vai receber aquelas ações. Mas a outra metade não. A outra metade é atrelada à performance da minha ação. Então, se a ação superar em tanto o indicador do Bovespa, ou o indicador do IPCA, ou do PCI norte-americano, você aí torna aquelas ações vested se não superar. Entendi. Então vocês também estão relacionados de certa forma com o desempenho da empresa também, que é bom, né? Vocês têm um alinhamento também com o investidor, pessoa física ali pequenininho que está com a ação também. Filosoficamente, inclusive, até para continuar sendo uma empresa austera e uma empresa de custo baixo, a gente tenta fazer uma negociação com os nossos diretores, nossos gestores, onde o seu salário base pode até ser menor
do que os peers. Mas a sua remuneração total, a depender da performance da empresa, pode ser maior. Então, eu atrelo uma parcela maior do seu pacote total à performance. Isso é bom, porque aí você acaba relacionando ali o investidor pessoa física, ele também acaba sendo contemplado nessa remuneração aí também, porque os diretores também estão interessados no que a empresa performe bem. Mais do que isso, nós temos um plano que atinge um volume de pessoas relativamente grande. Então, a gente tem muitas vezes pessoas que estão lá na ponta, né? Operadores de petróleo, que ou por estarem na companhia há tanto tempo, ou por a gente enxergar uma importância estratégica nele, ele é acionista da companhia. Então, hoje, você tem, assim, eu acho que 4 ou 5 dezenas de pessoas que são acionistas dentro deste plano de compensação de longo prazo. Muito bom. E você é acionista da empresa? Sou acionista da empresa há 15 anos. Há 15 anos acionista da empresa. Bom, tem alguma questão assim que eu não questionei aqui, alguma pergunta que eu não fiz seria importante para as pessoas investidores de modo geral saberem ali? Olha, eu acho que, como você disse, é importante que as pessoas conheçam um pouco mais da indústria. Não é simples, é um pouco complexo. Isso, por exemplo, que eu te falei aqui de certificação de reservas, é um relatório muito complexo. A gente procura não apenas estar aqui com pessoas como você, eu invisto hoje uma parte muito grande do meu tempo em me comunicar com o meu acionista, em me comunicar com pessoas que estão entre mim e o meu acionista. Só porque eu testei, tem uma informação, eu sempre testo o RI das empresas, né? Então eu mandei e me responderam. Eu mandei umas perguntas bem absurdas, assim, umas perguntas bem de iniciante mesmo, umas coisas assim. Mas é porque eu gosto de saber se a pessoa, o investidor, pessoa física ali, muitas vezes, ele não consegue ser atendido pelos RIs, né? Então eu sempre faço um teste, assim, algumas empresas que eu sou investidor e tal, crio uma conta de e-mail que não sou eu mesmo, então, porque eu sei que me responderiam, mas eu vou por e-mail pequenininho e vou fazer algumas perguntas bem bobas, assim, para ver, o comprometimento da galera, mesmo que demore 5, 7 dias para responder ali, mas eu gosto de ver quando respondem o investidor pequenininho ali, porque ele se sente mais seguro, né? Você manda um e-mail, o pessoal te explica alguma coisa, então eu mandei umas perguntas assim e responderam direito. É bom ver isso, porque isso é uma política da empresa. A gente debate muito isso. Eu, por exemplo, invisto, eu acredito que uma parcela maior do meu tempo do que meus peers em comunicação com o mercado. Estou aqui com você conversando. Pois é. Semana passada estava na conferência de um banco em Nova York, me comunicando com o mercado. E a gente faz mais do que isso, a gente faz uma questão educativa. Então, por exemplo, no ano passado nós trouxemos essa empresa de certificação internacional chamada Netherlands Seal. Seal é uma empresa muito reconhecida nos Estados Unidos, no Canadá. Talvez seja a certificadora que mais certifica empresas listadas na Bolsa de Toronto, na Bolsa dos Estados Unidos e do Canadá. Nós trouxemos uma equipe deles aqui, fizemos um evento, uma live, convidamos nossos investidores para que eles fizessem um processo educativo de explicar para você o que é uma reserva de petróleo. Por que o número é esse ou aquele. Esses indicadores que eu te falei aqui, Reserve Replacement Ratio, né? Tempo de vida das minhas reservas. A gente fez uma live bastante longa, bastante detalhada, para educar o meu investidor sobre reservas. Assim como eu estou aqui, de certa forma, através de você, educando o investidor lá fora sobre a indústria do petróleo e gás independente, que é algo novo. É novo, mas é muito interessante, porque assim, numa conversa dessa aqui, você fica esclarecido com relação a muita coisa. Porque o restante dos indicadores, o investidor, pelo menos aqui, que acompanha o canal e tal, ele já entende, ele sabe o que é um ROI, sabe o que é lucro, sabe o que é EBITDA, ele sabe ver esses números ali. Então ele olha e esses números na indústria de petróleo, ele realmente tem essas oscilações e é muito complexo para esse investidor entender. Então, quando ele começa a entender, então tem o preço do petróleo Brent ali, que é definido, e a empresa tem que ter um lifting cost menor ali para que ela possa conseguir vender esse petróleo por um preço maior. E se esse negócio baixa demais ali, bate num teto que ela não tem esse lifting cost, ela começa a tomar prejuízo. Aí ele vai entender mais ou menos o que acontece. A partir disso, com as outras análises que ele já sabe fazer, a pessoa consegue entender a indústria de petróleo. Então, acho que muitas vezes é só o básico mesmo que falta para essas pessoas entenderem. É verdade. E tem talvez um último aspecto, mas não menos relevante, que é a questão de sustentabilidade, né? Em geral, muita gente pode olhar a empresa produtora de óleo e gás, a indústria antiga. Eu digo para essas pessoas o seguinte: primeiro, nós somos uma empresa que parece mais uma startup. Eu te falei aqui, a gente passou de 200 e poucos para 1.300 funcionários em 4 anos. Né? Então, tem um ambiente de startup dentro da companhia. Nós temos pessoas que entraram como trainee da companhia, né? E hoje são diretores da companhia. Né? Então, a gente tem mais de um caso desse, 2 casos desses. Então, isso cria um ambiente muito interessante. Mas tem uma coisa que eu acho que ainda é mais especial e, infelizmente, você não pôde comparecer, mas a gente convidou o Carlos Stuart de sua equipe para fazer uma visita a Mossoró. Tá? Eu acho que
E a gente leva muito analista de nossos investidores, analista do sell side, para Mossoró, para o interior da Bahia, porque é muito importante para essas pessoas perceberem que a realidade é aquela. Tá? Mossoró é uma cidade que foi, durante 30 anos, um dos principais polos de produção de óleo e gás no Brasil. Lá na década de 70 e 80, quando o Brasil produzia cerca de 200 mil barris de óleo, metade vinha de Mossoró. Tá? Você vai lá hoje, a cidade é uma cidade interessantíssima, tá? Mas é uma cidade cujo entorno dessa cidade praticamente não tem nenhuma atividade econômica viável. É plantação de caju para extrair castanha, sal e petróleo. Tá? Então fica muito pouco desta riqueza ali. Né? Na Bahia a mesma coisa, em outros estados do Nordeste, Sergipe, Alagoas. Então quando você vê uma empresa como a nossa, que entra nos campos como esse e outras, a própria 3R, a Origem, a gente criou um ecossistema de companhias, algumas públicas, outras ainda são privadas, basicamente no interior do Nordeste, que são áreas que têm índices de índice de desenvolvimento humano muito baixo, está lá no último quartil de índice de desenvolvimento humano. Você chega investindo, como a gente vai investir no ano que vem, nas nossas áreas, no interior da Bahia e do Rio Grande do Norte, 1,4 bilhão de reais. A realidade da cidade inteira. O royalty de petróleo, em geral, num município como esse, é a segunda maior fonte de receita. Só pede para o fundo de participação dos municípios. Então, quando você aumenta a produção, você aumenta o royalty. Né? Quando você aumenta o investimento, você aumenta o ISS. Então, é investimento na veia e é investimento local. Você precisa ver como nós somos recebidos nessas comunidades, nessas áreas. Eu vou te dizer, nós particularmente operamos em 2 estados historicamente operados pelo PT, né, que tem uma história um pouco de não querer, entre aspas, privatizar a Petrobras. Eu não acho que isso seja uma privatização. E nós temos um apoio enorme do governo do Rio Grande do Norte e da Bahia para nossas operações. Hoje, o Rio Grande do Norte, dentro daquele novo mercado de gás que eu te falei, a gente vende um contrato de gás para Potigás, que é a distribuidora local, que é o gás mais barato do Brasil. Isso gera competitividade industrial para o Estado do Rio Grande do Norte. A Baiagás hoje talvez seja a companhia distribuidora local que mais tem fornecedores privados, são mais de 8. Tá? Então isso gera uma competitividade industrial que vai além da indústria do óleo e gás. Eu acho que o impacto socioeconômico disso supera em muito qualquer impacto ambiental que você possa ter. Até porque, como são campos maduros, as infraestruturas já estão lá, o impacto ambiental é relativamente pequeno. Tá? Não, mas quando a gente fala dessas empresas operando ali, é porque as pessoas esquecem da cadeia inteira. Mas uma pessoa que tem um emprego ali, por exemplo, ela tá morando naquela cidade ali, ela vai gastar no comércio, aí vai gastar na mercearia, vai comprar um negócio. Então você acaba que gira ali a economia de uma cidade inteira. Tem empresas, uma empresa desse porte, né, e das outras portes ali, como o Mossoró tem várias outras companhias ali do mesmo estilo, acaba beneficiando o lugar como um todo. Quando a gente fala dessa questão do meio ambiente e das coisas, a gente tem uma outra questão que é o futuro da indústria do petróleo. Eu queria saber a sua opinião. Como é que você vê isso? Né? Porque muita gente fala que a indústria do petróleo, de alguma maneira, ela precisa reduzir, ela precisa deixar de desenvolver do tamanho que ela está desenvolvendo para a gente substituir por outras fontes de energia. Como é que é a sua visão quanto a isso? É lógico que a gente está falando de uma coisa que é para sei lá quantos anos, mas assim, as empresas lá fora já começam pelo menos a colocar uma linha ali, falando assim, opa, tem uma informação aqui, a gente pensa em fazer alguma coisa em outro setor, ou como é que é para vocês? A sustentabilidade hoje está no centro da minha agenda, tá? Mas eu vejo o seguinte, como eu te falei, nós pretendemos manter uma empresa muito focada, tá? Eu acho que se nós todos queremos um mundo melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Com certeza. E isso depende de você reduzir a emissão de hidrocarbonetos para a atmosfera. Isso depende, sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha para a gente, uma empresa pequena, no interior do Nordeste, 2 coisas são fundamentais. Primeiro, como eu te falei, o gás. Eu fico brincando que a gente vai acabar virando Petrorecôncavo, em vez de óleo e gás e óleo. Eu acho que a gente caminha naturalmente para ter uma participação do gás. O gás é considerado um combustível da transição, é o combustível mais limpo. Tá? E o gás, principalmente no Nordeste, ele é fundamental como complemento para a produção eólica e solar. Porque você não tem vento e sol o tempo inteiro. Então o gás entra ali. E mais, a produção de hidrogênio verde, tá, pressupõe que você tenha uma cadeia de energias renováveis fortes, e cada vez que você tem uma cadeia de energia renovável forte, você precisa do gás como backup. Tá? Por quê? Porque na hora que, como aconteceu em Houston 2 anos atrás, você tem uma nevasca, congelam as pás, congelam as placas voltaicas e você fica sem energia. Tá?
Não tem como, eu concordo muito com você, assim, eu só pergunto porque eu acho que é uma parte da agenda ali que a gente precisa seguir, mas assim, de fato, né, a gente vê que essa mudança brusca, às vezes, de tentar corrigir uma coisa, um efeito ambiental de forma muito brusca, acaba criando outros efeitos indesejados, completamente indesejados, que a Alemanha entrou agora e etc. Então, assim, eu perguntei porque eu sei que é um ponto de vista importante para muitos investidores. E, cara, tem um presente aqui para você, me dá onde aqui, ó, tem aqui um presente. Já recebi a cachaça confiança, né? Sabe o que tem aqui dentro? Tem que ver a caixinha, porque agora você é um investidor sargento também, né? Opa! Você tem um presentinho, cara? Bom, hein? E tenho que te perguntar se... Boa, muito legal, viu? Parabéns, tá? Blusão, legal. Essa aqui eu vou... Você nem que sabe, eu não vou usar, não, né? A gente, em Salvador, quando faz 19 graus, todo mundo tira os casacos. Obrigado, foi muito legal. Aliás, o elogio é generalizado. A gente chegou aqui, conheceu o escritório de vocês, as pessoas, um ambiente ótimo, moderno, interessante. Foi um prazer estar aqui. Pô, esse prazer foi meu, Marcelo. De verdade, muito obrigado por você ter vindo aí. Espero que a gente possa fazer mais vezes. E é isso. Então, Só uma discussão. A Petro Recôncavo, né? Espero que agora vocês saibam. É muito bom você ligar o nome da empresa, às vezes, a uma operação mesmo, entender um uso para a empresa. Então, assim, Marcelo se dispôs a vir aí apresentar um pouco para vocês e falar sobre os indicadores que são importantes você estar observando. Quer passar as redes aí da Petro Recôncavo? Tem alguma importante para o pessoal? A gente está presente aí, sobretudo no LinkedIn, no Twitter, nosso site de relações com investidores. Como você testemunhou, é bastante proativo e reativo, então tem muita informação e a gente está sempre pronto a entrar em contato com os nossos investidores, esclarecer dúvidas e quem sabe a gente não leva o Raul lá para Mossoró ou para o interior da Bahia para a gente fazer uma live por lá. É isso, então muito obrigado aí de verdade pela participação de vocês. Vocês conhecerem a Petro Recôncavo, então, qual que é o código? RECV3. É isso aí, pode dar uma olhada lá. E é isso, muito obrigado então, Marcelo. Obrigado, até mais, um abraço. Então agora que você já aprendeu aí tudo, cara, sobre empresa de petróleo, tudo sobre o setor de petróleo, se você quiser formar uma carteira mesmo, para você aprender a avaliar suas próprias empresas, começar o ano com o pé direito, organizar essa vida sua, que eu sei que tá uma bagunça, não adianta passar o fim do ano de amarelo não. A pessoa gasta dinheiro com pingo o ano inteiro, no fim do ano fala, vou passar de amarelo para trazer dinheiro. Dinheiro não se traz assim não, vai ter que investir, vai ter que se organizar. Acesse aí então, www.auvp.com.br, clica em preencher o questionário, faz lá o seu cadastro para ver se você consegue uma vaga ainda na turma que começa agora em janeiro. Ainda deve dar tempo para você e aqui eu tenho uma moeda de 500 pesos, só para terminar lá no alto, né? 500 pesos, que vale aí uns um centavo, brincadeira, vale um pouquinho mais, 500 pesos chilenos, deixa eu ver. 500 pesos chilenos, vamos ver quanto tá falando a cotação hoje. Então 500 pesos chilenos, R$ 2,98. Essa é uma moeda de R$ 3, então. É isso, beijo para vocês, até o próximo especial.